Pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então hoje eu vou contar uma história para vocês, a história do Pablo Picasso, que vocês já estavam trabalhando com o cubismo, certo? E só que agora nós vamos trabalhar outra parte, outra fase desse grande artista, né? Então Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um dos maiores artistas do século XX. Nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881 e morreu em 1973 na França. Então está aqui, ó, nosso grande Picasso. O pai de Picasso era professor de desenho na escola da cidade e estimulava o seu filho a pintar e a desenhar. Seu sonho era que Picasso se tornasse um grande artista. O estilo de pintura de Picasso mudou durante a sua vida. Mais do que qualquer outro artista, Picasso sempre tentava coisas novas e diferentes. Com apenas 15 anos de idade, ele pintou esse trabalho aqui. 15 anos, olha a perfeição. Essa outra pintura foi feita quando Picasso tinha 57 anos. Há uma grande diferença entre elas. Olha só. Aqui ele já tinha 57 anos. Então, assim, se a gente analisar essa obra aqui, ela já é mais ou menos o que a gente trabalhou com o cubismo, tá? Não é porque o Picasso ele regrediu no seu desenho, é porque ele foi buscando outras formas de ver a arte e outras formas de representar a sua arte. Às vezes, Picasso pintava figuras muito planas, que também faz parte do cubismo. Ó. Se a gente analisar, elas estão todas no primeiro plano. A gente não tem essa questão de perspectiva e dimensão, né? Outras vezes, pintava formas tão arredondadas que parecia que elas iam saltar da tela. Aqui, né? Tudo formas volumosas, né? Tudo arredondado. Olha quantos estilos diferentes, né, para um artista só. Aos 19 anos, Picasso saiu da Espanha e foi para Paris, na França. Seus primeiros trabalhos em Paris se parecem um pouco com os dos outros artistas franceses famosos. A pintura ao lado lembra Toulouse-Lautrec. Outros quadros lembram Van Gogh ou Gauguin. Então aqui, ó. Daí Picasso teve algumas fases da vida dele, né? Então, algumas fases que acabou influenciando diretamente, quer dizer, algumas fases da vida dele que acabou influenciando direto na sua arte. Então, daí nós temos a fase azul. Na fase azul, o que aconteceu? As pinturas de Picasso começaram a ficar totalmente tristes e com esses tons frios e azulados, né? Ele se sentia muito triste sozinho. E, ao mesmo tempo, ninguém comprava suas obras, porque elas traziam essa questão de tristeza e as pessoas não gostavam. A fase azul, com as suas cores muito tristes, e todos os personagens dessa fase também eram representados de forma bem triste. Então, nós temos aqui, ó. Se nós analisarmos todos os tons da pintura, tem esse aspecto azulado, né? E daí ele teve outra fase também, que eu vou passar para vocês aqui, que seria a fase rosa. Tá? Na fase rosa, então, o que aconteceu? Ele começou a ficar apaixonado por uma pessoa e ele começou a pintar a alegria das pessoas. E daí ele pintou, nessa fase, o povo que trabalhava no circo, as famílias circenses, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó. Então, no momento que ele estava apaixonado, ó, todo tom mais rosados, né? E percebem a diferença dos estilos, né? Que Picasso andou passeando, né? E daí nós tivemos o cubismo, que foi aquele movimento que a gente fez o último trabalho, né? Cubismo, o novo estilo da pintura que Picasso desenvolveu. Ele retratou um amigo nessa pintura,
tá? E daí a gente consegue perceber que a pintura dele, ela parece que foi quebrada, que ele quebrou alguma coisa e depois tentou montar, e quando ele montou, aquilo não foi, não conseguiu montar da maneira correta. Então assim, a gente consegue ver vários fragmentos de uma pintura, de alguma coisa misturado com outras coisas, e a gente percebe que está tudo no primeiro plano, né? Tá tudo na frente, a gente também não consegue ver esse volume. Então o cubismo era mais ou menos essa situação, né? O cubismo é considerado um dos maiores movimentos e mais importantes da história da arte moderna. Por centenas de anos, os artistas tentavam produzir com exatidão o que eles viam. Então eles utilizavam a arte como se fosse uma fotografia para ficar tudo muito perfeito. Mas daí o Picasso, ele começou a trabalhar de outra forma e mostrar que a arte ela pode ser vista de qualquer outra forma, que ela não precisa ser uma representação da realidade. Por isso que Picasso teve toda essa volta por vários movimentos artísticos. Até mesmo dentro do cubismo, ele teve outras formas de trabalhar. Então daí nós temos outras formas de cubismo, onde ele trabalhava com cores mais fortes, cores mais gritantes, vamos dizer assim, né? Muitas vezes ele brincava também com as fotos dos amigos dele, né? Aqui também é uma representação do cubismo. Olha a deformidade que tem nas coisas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente consegue ver a parte da frente do rosto, a gente vê o lado do rosto e assim por diante. Ele brincava muito com essa situação. Tá? Então, na verdade, essa foi a história do cubismo, das fases do Picasso, vamos dizer assim, né? Eu falo do cubismo porque ele é um dos grandes representantes desse movimento, né? Mas aí, qual é o trabalho que nós vamos fazer a partir desse momento? Eu falei para vocês das duas fases que ele teve, que foi a fase que ele estava bem triste, melancólico, certo? E a fase que ele estava apaixonado, que é a fase rosa, né? Então vamos lembrar bem, fase azul, tristeza, fase rosa, ele estava apaixonado, estava feliz, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Vocês vão escolher um momento da vida de vocês, tá? Esse momento, um momento que tenha grande representatividade. Ou um momento feliz, ou um momento triste, tá? E vocês vão representar isso através do desenho da pintura, utilizando qualquer material, ou lápis de cor, ou giz de cera, ou tinta, quem tiver em casa, acredito que muitos não têm, e daí vão estar retratando essa fase da vida de vocês com tons azuis, né, representando a tristeza, ou com tons rosas, certo? Então essa fica a atividade. O prazo mais ou menos para entrega, vamos fechar umas 2 semanas para vocês terem um tempo para estar fazendo. E eu fico aguardando aqui, certo? Obrigado, pessoal, bom trabalho e realmente espero que vocês gostem da atividade e não vejo a hora de voltar, né? Na verdade, eu acho que estamos todos ansiosos, né, para começar a trabalhar de verdade em sala de aula, tá bom? Valeu, tchau!